paz do Senhor com os queridos e amados irmãos. Vamos aqui para a pré-aula da lição de número 12, que amanhã acontecerá a escola dominical. Nós vamos antecipar com esta pré-aula, amanhã, dia 24 de março de 2019, cuja temática Vivendo em Constante Vigilância. Antes de adentrarmos aqui a aula, a esta pré-aula, nós vamos fazer uma oração para que o Senhor possa nos abençoar. Senhor Jesus Cristo, pedimos a tua bênção sobre esta pré-aula, que o teu nome santo e bendito seja louvado, glorificado e exaltado através de nossas vidas. Fala com cada um dos teus filhos, abra-nos a porta do conhecimento para que possamos meditar na tua santa e bendita palavra. Espírito Santo, venha nos revelar os mistérios da tua palavra. Pois em nome de Jesus Cristo, nós oramos a ti e agradecemos. Amém. Então, a temática Vivendo em Constante Vigilância. Texto áureo. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Verdade prática. A vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. Vamos para a leitura da leitura bíblica em classe. Está registrado em Mateus capítulo 26, 36 a 41. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne fraca. Muito bem. Os objetivos específicos: explicar o conceito de vigilância no contexto bíblico, apresentar detalhes da oração de Jesus no Getsêmani, destacar a vigilância como um aspecto fundamental no exercício da fé cristã. A introdução. A introdução vai nos dizer que há dois aspectos para o desenvolvimento desta temática. O primeiro aspecto está relacionado às palavras que Jesus disse durante aquele episódio, pois Jesus, ali em dados momentos, ele ficou numa angústia muito grande. E o segundo aspecto é o aspecto escatológico, que iremos abordar em cada tópico. O primeiro tópico: o significado de vigilância, que vem da palavra grega Gregóreo. Está registrado em Mateus 24, versos 42 e 43, e também no capítulo 25 da parábola das 10 virgens, no versículo 13. E Jesus, então, ele diz a Pedro, a Tiago e a João: ficai aqui e vigiai comigo. Aqui também nos apresenta um segundo verbo acerca de vigiar. Também significa guardar, cuidar, que é o verbo grego agripneo, manifestar-se, manter-se acordado, vigiar, guardar, cuidar. E o terceiro item deste tópico 1, vigiar, ser sóbrio, que é o verbo nepo.
nepo. Literalmente significa ser sóbrio. Muito bem. Tópico 2. Jesus no Getsemane. Então, o primeiro item, então vai enfatizar quanto ao local. Getsemane foi o lugar ali onde Jesus tinha por costume orar, né? Todas as vezes que ele estava ali em Jerusalém, e geralmente por ocasião das festividades, né? Jesus estava sempre presente ali durante o exercício do seu ministério, e todos os discípulos sabiam que ali era o lugar onde Jesus sempre estava na ação, nas oportunidades que ele estava ali em Jerusalém, já que ele morava em Cafarnaum, na Galiléia. Estava bem distante ali de Jerusalém. E no item 2 aqui, ele vai ressaltar quanto à angústia de Jesus. Então, durante aquele episódio ali, Jesus sentiu uma angústia muito grande, né? Sentiu ali o poder da morte. E Lucas vai registrar, no capítulo 22, verso 44, que o suor de Jesus se tornou grandes gotas de sangue. Então, Lucas vai enfatizar essa consequência na saúde de Jesus devido à angústia que era muito grande. E o item 3 ele vai ressaltar quanto ao cálice, porque Jesus ele expressa 3 vezes ali: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isto porque Jesus sabia que ele veio para esta missão, recebeu sobre si o pecado da humanidade. Então, tamanha era aquele peso do pecado e a consequência do pecado da humanidade que veio sobre a vida dele. Isso, quando nós refletimos, é importante nós sabermos que nosso dever é manter-se fiel ao Senhor para que alcancemos a salvação até o dia final. E é interessante que a palavra cálice, em hebraico, é kos, está aqui, ó, registrado, kos, significa copo, cálice, como também destino, sorte, parte. Interessante. Para o item. Tópico 3, exortação à vigilância. O item 1 traz aqui, olha, no contexto escatológico. Então, ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus há de voltar. Então, essa vigilância é justamente alusão a isto, a vinda de Cristo, para buscar a sua igreja, que nós temos que estar vigiando e orando, para que aquele dia não pegue de improviso a nós. E embora muitos grupos religiosos, falsos profetas, eles colocaram, resolveram até datar o dia da vinda de Cristo, conseguiram chegar a alguns cálculos bíblicos, né, que a Bíblia não pediu em nenhum momento para fazer isso, e eles tentaram descobrir, estabelecendo algumas regras por si próprio, e não conseguiram acertar. Muitas pessoas levaram prejuízos, né, porque vendiam por preços tão abaixo do mercado os seus bens, pensando que Jesus ia voltar naquela data especificada. E o último que eu me recordo que fez essa previsão foi o Ban Ki-ha, coreano,
e disse que Jesus ia voltar em outubro de 1993. E as pessoas venderam os seus bens por preços abaixo. E Jesus não voltou naquela data que ele previu. Chegou a ser preso por causar esses danos em muitas pessoas e na própria sociedade, trazendo um reboliço muito grande. E muitos outros, né, estabeleceram datas, também não acertaram. Então a Bíblia diz: quem sabe o dia e a hora da vinda do Senhor. Mas Jesus disse: vigiai e orai. Tá? Então é o que nós devemos fazer. E o item 4, ele diz assim, olha, o espírito, acerca do espírito e a carne. O espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Então não devemos brincar com o pecado, que tão de perto nos arrodeia. O Espírito Santo de Deus continue operando em cada coração para fortalecer e estar preparado para o encontro do Senhor. Então, na conclusão, nós podemos dizer que esta temática, principalmente ali na lição que temos no Getsemane, nós podemos resumir que Jesus ele orientou os discípulos quanto à vigilância. Então, que o Espírito Santo de Deus continue despertando o seu povo, a sua igreja, a cada um de nós, a você que está assistindo esse vídeo, a estar vigiando para o encontro com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor com todos os irmãos em Cristo Jesus.